Companheiro, eu tenho uma dúvida sobre a questão da Yan'an, da fração Yan'an, né, que eu havia comentado no vídeo da Coreia. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu achei um texto de um site chamado Portal RPDC, que tenta refutar o texto que você citou na bibliografia da série, do Teen Folk Media. Alguns dos argumentos são risíveis, mas tem alguns que podem ser levados em consideração. O que você acha? Bom, o texto, né, que o companheiro se refere, né, eu fui dar uma olhada, este aqui, os companheiros podem ver aqui, texto que assina aqui, né, uma resposta a mentiras gonçalistas, Quinto Bong e a facção Yan'an, linha de esquerda do partido, quem foi Quinto Bong e a facção Yan'an. Que é um texto, né, que é uma resposta justamente ao texto da Teen Folk Media, tá citado lá na minha bibliografia, e que é um dos textos que eu uso como base para tratar sobre o desenvolvimento da luta de duas linhas do Partido do Trabalho da Coreia, basicamente aqueles períodos iniciais de desenvolvimento de construção partidária. Bom, qual que é a minha resposta, né? Qual que é a questão que eu coloco? O que eu devo ressaltar primeiro é que a minha argumentação no vídeo não é a mesma do Teen Folk Media, né? Eu não estou argumentando a mesma tese do blog. Eu cito o texto do blog pelo motivo de que ele traz as referências primárias e as fontes primárias bem colocadas e que traz informações muito importantes para que a gente compreenda aquele processo. Mas qual que é a divergência, no caso, que eu tenho com a tese apresentada no blog? É que a fração Yan'an seria uma linha de esquerda, uma fração verdadeiramente proletária do Partido do Trabalho da Coreia. Em nenhum momento eu falo isso, né? Em nenhum momento eu coloco dessa forma, né, de que de fato seria uma fração de esquerda. Para não dizer em nenhum momento, isso aqui é até importante que se retifique, tem uma parte do vídeo em que aparece uma imagem do Quinto Bong e no canto tá lá, Quinto Bong linha de esquerda. Por que isso aconteceu? Porque eu tava justamente referenciando a foto que tava no site da Teen Folk. E no site estava referenciado dessa forma e isso acabou passando. Mas não é a argumentação que eu uso no vídeo, né? Até porque eu já tinha conhecimento de um fato que esse texto vai trazer aqui, de que boa parte dos membros da fração Yan'an eram de direita, eram defensores do 20º Congresso do Khrushchev, por exemplo. Inclusive eu menciono isso no vídeo, né? Eu falo lá que a fração Yan'an não tínhamos elementos para dizer que ela era verdadeiramente proletária, justamente porque tinham muitos elementos direitistas. O que unia a fração Yan'an, e isso fica muito claro nas próprias fontes que o Teen Folk cita, o que unia a fração Yan'an era justamente as críticas ao Kim Il-sung. Eram as críticas ao método de condução do debate partidário por parte do Kim Il-sung. Essa era a única polo unificador dessa tendência, porque no geral eles tinham vários, como o próprio Quinto Bong e demais dirigentes, eles tinham uma tendência direitista. E por que eu citei aquilo, então? Por que eu citei esse fato? Porque o ponto central dessa parte do vídeo não era discutir de uma suposta fração de esquerda no Partido do Trabalho da Coreia. O ponto principal era discutir de como o Kim Il-sung não tinha uma compreensão correta do manejo da luta de duas linhas na condução do debate partidário. Ele não aplicou a tese leninista, né, de justamente esgotar os debates, né, de travar uma luta ideológica, esgotar os debates, para, como a última instância, ser a colocação de força policial, por exemplo, depuração de membros do partido e assim por diante. Então esse texto, ele argumenta, né, a primeira parte do texto dele, ele argumenta justamente que os dirigentes da fração Yan'an, alguns, ele cita alguns aqui, eram dirigentes de direita, o que de fato eu não discordo, era isso mesmo, mas isso não é o ponto do meu argumento, né. No segundo ponto, eles vão argumentar que esses dirigentes, eles estavam, supostamente, buscando uma conspiração contra Kim Il-sung, eles estavam buscando dar um golpe de Estado, né, uma conspiração política mesmo contra Kim Il-sung. E, supostamente, isso justificaria, então, a utilização daqueles métodos antipartidários de Kim Il-sung, como, por exemplo, mobilização da força militar para intimidação e abafamento do debate partidário, justificaria, então, né, essa ação de Kim Il-sung contra eles, porque eles eram conspiradores, defensores do 20º Congresso de Khrushchev. E aqui, né, é um problema ideológico que é importante que a gente trate, né? Vejam, o manejo da luta de duas linhas dentro de um partido comunista, dentro de uma organização revolucionária, né? Se a gente pega todos os exemplos históricos que a gente consegue ver no concreto, as linhas de esquerda, as linhas verdadeiramente corretas, proletárias, elas sempre lutaram, né, por, partindo da unidade, de estabelecer uma luta ideológica. E a utilização de força policial era sempre a última instância, mesmo quando aqueles dirigentes de direita, se fosse esse o caso, estavam tramando conspirações. A gente pode pegar, como eu já citei inclusive em outros vídeos, a luta de duas linhas contra Bukharin. O documento sobre o desvio de direita do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética do Stalin é muito claro em torno disso. O Stalin já mencionava lá que o Bukharin estava desenvolvendo atividade de conspiração, estava conversando com inimigos declarados do povo, estava desenvolvendo uma atitude fracionista e diversas outras coisas que, inclusive, foram comprovadas depois como sendo uma própria conspiração de golpe de Estado. O Bukharin, num diálogo que ele teve com o Julius Humber Droz em 1929, e que posteriormente vai ser
ser citado lá nas memórias do Humber Droz lá para os anos 70, ele fala justamente de que o Bukharin que tinha a intenção aberta de matar Stalin, de assassinar Stalin. Né? Isso é citado pelo Humber Droz anos depois, né, de tudo isso ter acontecido. E mesmo assim, mesmo sabendo desse tipo de coisa, a recomendação de Stalin sequer era de que o Bukharin fosse expulso do Biro Político. A força policial contra Bukharin só vai ser usada em última instância, particularmente nos anos 30, no final dos anos 30, quando de fato aí havia sido formado um bloco oposicionista unido armado, que muito mais claramente do que nos anos 20 estava buscando estabelecer um golpe contra-revolucionário. Mas vejam que Stalin, mesmo sabendo de inúmeras atividades entre os partidos de Bukharin, não propôs sequer que ele fosse expulso do Biro Político, que é um dos principais órgãos do Comitê Central do partido. Então, é muito importante que a gente mencione isso, né, justamente para que a gente entenda como que funciona, né, uma luta de duas linhas, e de que essa suposta conspiração, né, que é colocada na fração Yan'an, que sequer tem pelo que o texto traz, não são provas conclusivas, são evidências de que existiram, colocaram justamente uma desproporcionalidade completa das ações e a utilização de métodos antipartido. Isso é fato. Antipartido, mesmo naquela situação. Outro exemplo que a gente pode citar agora negativamente, o caso, por exemplo, de Lavrent Beria. Lavrent Beria, a gente toma a posição aqui de que ele era um revisionista contra-revolucionário. Entretanto, foi um erro o que aconteceu com Beria, que foi o seu assassinato. A linha direita optou, inclusive a própria linha de esquerda, né, os dirigentes partidários da esquerda, para apoiarem basicamente o assassinato do Beria. E isso era incorreto. O correto, a linha de esquerda, era desenvolver luta de duas linhas, luta ideológica para aplastar as posições revisionistas, não só do Beria, mas do próprio Khrushchev. E isso não foi levado a cabo. Então, mesmo sendo uma fração revisionista, foi um erro que fizeram com Beria. Indo pro caso do Limpial, por exemplo. Inclusive, um companheiro me perguntou isso no Instagram, acabei não respondendo, mas respondo agora. O Limpial, ele supostamente, né, até o final dos anos 60, ele havia se acercado do maoísmo, né, compreendido o maoísmo. Inclusive, foi ele que apresentou o relatório político no Congresso do Partido Comunista da China. Mas, logo em seguida ao Congresso, ele começou a demonstrar posições direitistas. Ele começou a apresentar posições, né, de críticas à esquerda, primeiramente internas, e depois descambou, inclusive, para um projeto de golpe de Estado, né, que foi conhecido como o esboço do Plano 571, né? E ele acabou morrendo depois disso. Ele tentou fugir para outro país e o avião dele acabou caindo com a sua família. O presidente Gonçalo, anos depois, né, ele vai dizer que não acreditava que o Limpiao havia sido assassinado pelos comunistas chineses. Por quê? Porque nas palavras dele não era, assim, o método que os camaradas do Partido Comunista da China usavam para resolver as contradições no seio do partido. Então vejam, mesmo o Limpiao tendo criado um golpe, o próprio presidente Gonçalo falava, ele não foi morto. Que não era assim que o presidente Mao e os seus seguidores lidavam com as contradições internas, mesmo quando já descambava para a contra-revolução, com essas tentativas. E o que eu tô querendo dizer com isso? Querendo dizer que uma contra-revolução deve ser tolerada no seio do partido? Claro que não. Isso nunca foi tolerado. Não foi tolerado na União Soviética e não foi tolerado na China. A grande questão é, enquanto as divergências, elas são principalmente políticas e ideológicas, elas devem ser tratadas dessa forma. Dessa forma, e não mobilizando o exército para ficar de olho no pessoal que estava no comitê central do partido. Isso é incorreto, essa forma de tratar a luta de duas linhas. Por fim, né, eles ainda vão citar aqui no texto de que, na verdade, o Kim Il-sung apoiava a Revolução Cultural. Vão citar um texto de 75 que ele falava publicamente sobre isso, né, ao presidente Mao Tse-tung, reconhecendo a Revolução Cultural. E vão falar, inclusive, que o Kim Il-sung ele combatia o revisionismo. Deu luta ideológica para combater o revisionismo no seio do partido, no seio da sociedade. Aqui, né, é o mesmo problema que a gente pode falar do Rodia, né, ainda que, claro, o Kim Il-sung fosse um centrista e o Rodia fosse, até determinado momento, linha de esquerda. Mas sim, o Rodia criticava as posições do presidente Mao desde os anos 60. O Rodia atacava a Revolução Cultural secretamente desde que ela foi concebida, desde que ela se iniciou e se desenvolveu. Isso fica muito claro, né, naquele texto dele, reflexões sobre a China. E ele também dizia combater o revisionismo, mas ele nunca chegou a compreender o que era o combate ideológico ao revisionismo, que era justamente através de atacar a burguesia que se encastelou no partido, no exército e no Estado. Tal qual Kim Il-sung utilizou medidas burocráticas e administrativas para impedir que acontecesse uma revolução cultural nesse sentido. E de fato, nunca aconteceu nada desse sentido. O combate ideológico do Kim Il-sung era em palavras. Se a gente pega, por exemplo, aquelas citações que eu trouxe sobre o que o Kim Il-sung tratava, né, para a resolução das três grandes diferenças, que era a diferença de trabalho manual, trabalho intelectual, campo e cidade, classe operária e camponeses, tratava isso justamente puramente como desenvolvimento da revolução técnica. E não justamente, né, a necessidade de se desenvolver cada vez mais a ideologia da luta de classes. Isso fica claro nas citações do Kim Jong-il, que ele trata justamente das posições de Kim Il-sung. Então vejam, né, é um texto que ele aponta alguns problemas, né, algumas imprecisões que estavam no texto da Tianfo, que é mídia, mas ele não resbala no meu vídeo justamente
justamente porque o meu argumento não era de que a fração Yanã era uma fração de esquerda, não era de que a fração Yanã eram maoístas, não era nada disso. O meu argumento era o Kim Il-sung utilizava métodos antipartido para resolver as contradições do seio do partido. Ponto. E isso já demonstrava que ele não prezava pelo centralismo democrático, pela luta de duas linhas, que vai descambar num problema posterior de não se desenvolver, então, uma grande revolução cultural no país. Eu posso dar mais um exemplo sobre isso, que foi a questão que aconteceu aqui no Brasil. Os dirigentes da primeira geração anarco-sindicalista, no caso do PCB, ao início dos anos 30, lá eles tinham posições que de fato eram direitistas em sua maioria. Boa parte deles ou foi expulso do partido ou foi tratado em ostracismo. Isso é errado. Isso, o livro lá do NMLM sobre problemas da história do Partido Comunista do Brasil trata que era errado. Deveria ter se desenvolvido uma luta de duas linhas ideológica para aplastar sua posição e inclusive dar-lhes a oportunidade de autocrítica. Isso não foi feito. Eles receberam a crítica da Comintern, lutaram para assimilar e expulsaram aqueles que tinham linhas incorretas. Então, é importante essa concepção, né, que a gente traga, justamente para não vulgarizar a utilização de forças policiais, de força repressiva contra membros do partido. O próprio Chen Chun-chao fala isso. Chen Chun-chao, no caso, dirigente da linha de esquerda da Grande Revolução Cultural Proletária, ele vai falar isso lá numa reunião com o Comitê Central do partido, de que a força de repressão deve ser utilizada em última instância, só quando as discussões ideológicas políticas já esgotaram e as linhas opostas estão de fato descambando para a contra-revolução. Então, essa é a minha resposta nessa questão, né, de fato, não era disso que eu estava tratando. Se alguma coisa a se retificar é mais a questão de que talvez não tenha sido tão explícito, né, em destacar esses elementos direitistas da fração Yanã, e também de que acabou saindo lá na imagem, né, de que o Quinto Bong era a linha esquerda. Não era, né, isso foi um equívoco ali na hora de passar a letreiro para a imagem, mas o fato é que eu já havia falado lá de que havia um direitista, sim, da fração Yanã, e que não era esse o ponto do argumento. O ponto era justamente, né, o desprezo do Kim Il-sung pelo centralismo democrático, pela luta de duas linhas, né.